Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 117 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 117, Noemi e Ruth. Leituras do dia, Ruth 1-2 Atos 27 Salmo 43. Leitura de Ruth 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar na terra de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. 2. Era este homem chamado Elimeleque, e sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. 3. E faleceu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, uma se chamava Orfa, e a outra, Ruth, e moraram ali quase 10 anos. 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. 6. Então, se levantou ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. 7. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela as suas 2 noras, e já caminhavam pelo caminho para voltarem à terra de Judá. 8. Disse, pois, Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benignidade, como vós usastes com os falecidos e comigo. 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E, beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. 10. E disseram-lhe, certamente, voltaremos contigo ao teu povo. 11. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, para que iríeis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos fossem por maridos? 12. Voltai, minhas filhas, ide-vos, porque já sou velha demais para casar, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda que tivesse filhos. 13. Que esperaríeis até que fossem grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargura tenho eu do que vós, porque a mão do Senhor se tem estendido contra mim. 14. Então, levantaram a sua voz outra vez e choraram, e Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. 15. E disse Noemi, eis que tua cunhada já tornou ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. 16. Porém Ruth disse, não me instes para que te deixe e não te siga, porque aonde quer que tu fores irei eu e onde quer que pousares pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que tu morreres, morrerei eu e ali serei sepultada, faça-me o Senhor assim e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de estar com ela. 19. Assim, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? 20. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? 22. Assim, Noemi voltou,
e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que veio da terra de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Leitura de Rute 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. 2. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que for benigno aos meus olhos. E ela lhe disse: Vai, minha filha. 3. Foi, pois, e chegou ao campo e apanhava espigas após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. 5. Depois, disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? 6. Respondeu o moço posto sobre os segadores: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. 7. Disse-me ela: Deixa-me apanhar espigas e colher entre os molhos após os segadores. Veio, pois, está desde pela manhã até agora, e este pouco tempo esteve em casa. 8. Então, disse Boaz a Rute: Ouve, minha filha, não vás colher a outro campo, tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. 9. Os teus olhos atentarão no campo que cegarem e irás após elas. Porventura, não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. 10. Então, ela se prostrou sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: Porque achei graça aos teus olhos, para fazer caso de mim, sendo eu estrangeira? 11. Respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem se me contou tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dantes não conheceste. 12. O Senhor pague o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste te abrigar. 13. E ela disse: Acha eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. 14. E, à hora de comer, disse-lhe Boaz: Chega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Ela, pois, se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e ela comeu, e se fartou, e ainda lhe sobrou. 15. E, levantando-se ela a apanhar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os molhos a deixará colher e não a afrontareis. 16. E também tirareis dos molhos algumas espigas, e deixá-las-eis, e ela as apanhará, e não a repreendereis. 17. Apanhou, pois, no campo até a tarde e debulhou o que tinha apanhado, e foi quase um efa de cevada. 18. E tomou, e entrou na cidade, e sua sogra viu o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. 19. Então, sua sogra lhe disse: Onde apanhaste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. Ela mostrou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. 20. Disse Noemi a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, pois que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dos nossos remidores. 21. E disse Rute, a Moabita: Também me disse ele: Com os moços que tenho ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. 22. Então, disse Noemi a Rute, sua nora: Bom é, minha filha, que saias com as suas moças, e que não te encontrem noutro campo. 23. Assim, ficou com as moças de Boaz, apanhando, até que a cega das cevadas e a cega dos trigos se acabaram, e ficou com a sua sogra. Leitura de Atos 27. E, havendo-se determinado que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da Companhia Augusta. 2. E, embarcando num navio de Adramítio, que havia de navegar pelos portos da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, lhe permitiu ir ver os amigos e receber os seus cuidados. 4. E, partindo dali, navegamos para baixo de Chipre, porque os ventos eram contrários.
5. E, atravessando o mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, da Lícia. 6. E, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez passar para ele. 7. E, navegando vagarosamente alguns dias, e chegando defronte de Cnido, não nos deixando o vento avançar, navegamos para baixo de Creta, defronte de Salmona. 8. E, costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar que se chama Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. 9. E, havendo passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois até o jejum já tinha passado, Paulo os advertia. 10. Dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação será com dano e grande perda, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. 11. Porém o centurião cria mais ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. 12. E, não sendo o porto muito bom para invernar, muitos foram de parecer que dali partissem, para ver se, de alguma maneira, podiam chegar a Fenícia, para invernar, porto de Creta que olha para o nordeste e para o sueste. 13. E, correndo brandamente o sul, cuidando que já tinham alcançado o que desejavam, levantando ferro, navegaram bem junto de Creta. 14. Mas, não muito depois, um vento tempestuoso chamado Euroaquilão desencadeou contra a ilha. 15. E o navio foi arrebatado e não podendo resistir ao vento, largamos mão dele e fomos à deriva. 16. E, correndo à sombra de uma pequena ilha chamada Clauda, mal pudemos tomar o batel. 17. E, içando-o para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e, temendo que naufragassem nas areias, arriaram as velas, e assim foram levados. 18. E, como fossemos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte, fizeram lançar mão da carga. 19. E, ao terceiro dia, eles lançaram fora com as suas próprias mãos os aprestos do navio. 20. E, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e caindo sobre nós grande tempestade, já havia perdida toda a esperança de nos salvar. 21. Então, havendo eles estado por muito tempo sem comer, Paulo, levantando-se no meio deles, disse: Era necessário, ó varões, que, obedecendo-me, não partíssemos de Creta, e assim evitaríamos este dano e perda. 22. Mas agora vos admoesto a que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 23. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem sou e a quem sirvo. 24. Dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer como ele me disse. 26. Mas é necessário que sejamos lançados em uma ilha. 27. E, quando já havia 14 dias que andávamos na deriva no mar de Adria, à meia-noite, os marinheiros suspeitaram estar perto de alguma terra. 28. E, lançando a sonda, acharam 20 braças, e, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar a sonda e acharam 15 braças. 29. E, temendo que naufragássemos em alguns pedregulhos, lançaram da popa 4 âncoras e desejavam que amanhecesse. 30. E, procurando os marinheiros fugir do navio, tendo já lançado o batel ao mar, com o pretexto de que queriam lançar as âncoras pela proa. 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, vós não podeis salvar-vos. 32. Então, os soldados cortaram as amarras do batel e deixaram-no cair. 33. E, até que amanhecia, Paulo exortava todos a que comecem, dizendo: É hoje o 14º dia que estáis esperando e permaneceis em jejum, nada tendo comido. 34. Por isso, vos exorto a que comais, porque isto é para a vossa salvação, pois não cairá nem um cabelo da cabeça de qualquer de vós. 35. E, tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos, e, partindo, começou a comer. 36. Então, todos, tomando ânimo, também comeram. 37. E éramos todos, no navio, 276 almas. 38. E, já fartos de comer, aliviavam o navio, lançando o trigo ao mar. 39. E, quando já amanhecia, não conheciam a terra, mas avistavam uma enseada que tinha praia, na qual desejavam, se pudessem, encalhar o navio. 40. E, despedindo as âncoras, as deixaram no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme, e,
içando a vela mestra ao vento, deram para a praia. 41 E, dando num lugar de 2 mares, encalharam o navio, e a proa, encravada, ficou imóvel, mas a popa se desfazia com a força das ondas. 42 Então, o conselho dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse, nadando. 43 Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os deste intento, e mandou que os que soubessem nadar se lançassem primeiro e saíssem à terra. 44 E os demais, uns em tábuas e outros em pedaços do navio. E assim aconteceu que todos se salvaram em terra. Leitura de Salmo 43. 1. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto. 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitaste? Por que hei de andar lamentando, por causa da opressão do inimigo? 3. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. 4. Então, irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a salvação da minha face e o meu Deus. Pontos principais. Rute 1:2. Noemi, sua nora Rute, moabita, e Orfa ficam viúvas. Noemi decide voltar a Belém. Orfa retorna à sua terra, mas Rute se apega a Noemi com uma declaração inesquecível: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Em Belém, Noemi, que significa minha doçura, pede que a chamem de Mara, amargura, pois Deus a afligiu. Rute vai ao campo para apanhar espigas e encontra Boaz, parente de Elimeleque, que lhe mostra a bondade. Boaz a protege e elogia sua lealdade. Noemi reconhece que Boaz é um remidor. Atos 27. Paulo, preso, embarca para Roma num navio. Ele adverte sobre os perigos da viagem, mas o centurião prefere ouvir o piloto. Uma grande tempestade os atinge. Toda esperança de salvação se perde. Paulo, encorajado por um anjo, anuncia que todos sobreviverão, embora o navio se perca. Após 14 dias à deriva, o navio encalha numa ilha, Malta. Os soldados querem matar os presos, mas o centurião os impede. Todos chegam em terra com segurança. Salmo 43, Salmo de confiança e súplica. O salmista pede que Deus faça justiça e o livre do inimigo. Clama pela luz e verdade de Deus para guiá-lo ao altar de Deus, sua grande alegria. Conclui com a mesma exortação do Salmo 42, espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a salvação da minha face e o meu Deus. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a lealdade de Rute e a bondade de Boaz, o naufrágio de Paulo e a sobrevivência milagrosa, Atos 27, e a esperança em Deus em meio à angústia, Salmo 43. Reflita. 1. A escolha de Rute. Rute deixou sua terra, seus deuses e sua família para seguir Noemi e o Deus de Israel. Essa escolha lhe custou tudo. Você está disposto a deixar tudo para seguir a Deus? 2. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esta é uma das mais belas declarações de lealdade e fé. Você pode dizer isso a Deus? Ele é o seu Deus? 3. Noemi e Mara. Noemi sentia que Deus a havia amargurado. Você já passou por momentos em que sentiu que Deus lhe era adverso? Como você lida com a amargura da alma? 4. Boaz, o remidor. Boaz é um tipo de Cristo, nosso remidor. Ele viu Rute, protegeu-a e a acolheu. Você já foi acolhido por Cristo? Ele é o seu Redentor? 5. Grãos e fartura. Rute foi cuidada por Boaz. Deus cuida dos seus. Você tem confiado que Deus proverá para você e para sua família? 6. A tempestade. Atos 27. Todos a bordo perderam a esperança, mas Paulo manteve a fé. Quando as tempestades da vida ameaçam afogar sua fé, você se lembra de que Deus está no controle? 7. Porque creio em Deus que há de acontecer como ele me disse. A fé de Paulo não se baseava em circunstâncias, mas na palavra de Deus. Sua fé está fundamentada na palavra de Deus? 8. Náufragos, mas salvos. Todos chegaram à terra, embora o navio tenha se perdido.
Às vezes, Deus nos livra de uma maneira, não da maneira que esperávamos. Você confia que Deus salvará, mesmo que seja de forma inesperada? 9. Luz e verdade. Salmo 43. O salmista pede que Deus envie sua luz e verdade para guiá-lo. Você tem buscado a direção de Deus através da sua palavra, verdade, e do seu espírito, luz? 10. Deus, minha grande alegria. O salmista declara que Deus é a sua grande alegria. O que tem sido a sua maior alegria? Deus ocupa esse lugar em seu coração? 11. Espere em Deus. Mais uma vez, o salmista se exorta a esperar em Deus. A esperança é a âncora da alma. Você tem ancorado sua vida em Deus? A tempestade pode vir, mas a âncora permanece. 12. A salvação da minha face. Deus restaura a alegria e a honra. Você precisa que Deus restaure o seu semblante hoje? Clame a Ele, espere nele, e Ele restaurará a salvação da sua face. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.